Agora, vamos aprofundar um pouco mais no estudo das potências. Vamos estudar as propriedades das potências. O que são essas propriedades das potências? São as operações que eu posso realizar com as potências. A primeira propriedade das potências que vocês precisam conhecer é o produto de potência de mesma base. O que é isso? Se eu tiver a multiplicação de duas potências de mesma base, como é que eu realizo essa operação? A regra diz o seguinte: para multiplicar potências de mesma base, devemos conservar a base e somar os expoentes. Marivaldo, eu não entendi muito bem essa regra. O que é que ela está dizendo? Ela está dizendo o seguinte: por exemplo, você tem 10 elevado ao cubo vezes 10 elevado à quinta potência. Como é que eu realizo essa operação? Produto de potência de mesma base. Observe que eu tenho duas potências com a mesma base. A base é 10. A regra diz que eu devo conservar a base, ou seja, repetir a base, e somar os expoentes. 3 mais 5. Ou seja, 10 elevado à terceira potência vezes 10 elevado à quinta potência é o mesmo que 10 elevado a 3 mais 5, 8. É igual a 10 elevado a 8, ou 10 elevado à oitava potência. Outro exemplo, se eu tiver aqui, por exemplo, 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 8. Como é que eu realizo essa operação? Observe que eu tenho potências com a mesma base. A base é 2. E a regra diz que eu devo conservar a base, ou seja, repetir a base, e somar os expoentes, 5 mais 8. Ou seja, 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 8 é o mesmo que 2 elevado a 5 mais 8, ou seja, 2 elevado a 13. Outro exemplo, eu tenho aqui menos 5 elevado à terceira potência vezes menos 5 elevado à oitava potência. A base é a mesma, menos 5. Então, o que é que a regra diz? Eu conservo a base, que é menos 5, e somo os expoentes. Ou seja, menos 5 elevado à terceira potência vezes menos 5 elevado à oitava potência é igual a menos 5 elevado a 3 mais 8, ou seja, menos 5 elevado a 11. A segunda propriedade que vocês devem conhecer é o que nós chamamos de divisão de potência de mesma base. E o que é que diz essa regra? Essa regra diz o seguinte: para dividir potências de mesma base, devemos conservar a base e subtrair os expoentes. Eu não entendi muito bem essa regra, Marivaldo. Tranquilo. Exemplo. Eu tenho aqui 10 elevado a 8 dividido por 10 elevado a 5. A base é a mesma, 10. Então, o que é que a regra me diz? Se eu quero dividir potências com a mesma base, eu devo conservar a base e subtrair os expoentes. Ou seja, 10 elevado a 8 dividido por 10 elevado a 5 é igual a 10 elevado a 8 menos 5, ou seja, 10 elevado a 3. Ou, se preferir, 10 elevado ao cubo. Outro exemplo. Eu tenho menos 7 elevado a 15. E eu quero dividir por menos 7 elevado ao quadrado. Observe que a base é a mesma, menos 7. E o que é que a regra me diz? Que eu devo conservar a base, que é menos 7, e subtrair os expoentes, 15 menos 2. Ou seja, menos 7 elevado a 15 dividido por menos 7 elevado ao quadrado é o mesmo que menos 7 elevado a 13. Outro exemplo. Eu tenho aqui 2 elevado a 14 dividido por 2 elevado a 6. Divisão de potência de mesma base. Eu devo conservar a base e subtrair os expoentes. Ou seja, vai dar 2 elevado a 14 menos 6, dá 8. Ou seja, 2 elevado a 14 dividido por 2 elevado a 6 é o mesmo que 2 elevado a 8.
A outra propriedade que vocês devem conhecer é o que nós chamamos de potência de uma potência. E o que é que essa propriedade diz? A elevado a m elevado a n, ou seja, eu estou elevando uma potência a outra potência. O que é que a regra manda fazer? A gente conserva a base e multiplica os expoentes. Agora, mais uma vez, eu não entendi o que você acabou de falar, Marivaldo. Então, vamos lá. Um exemplo. Eu tenho 2 elevado ao cubo elevado à quarta potência. Veja que eu tenho uma potência elevada a um expoente. Ou seja, eu tenho uma potência de uma potência. E a regra manda fazer o quê? Conservo a base e multiplico os expoentes. Ou seja, 2 elevado à terceira potência elevado à quarta potência é igual a 2 elevado a 3 vezes 4, ou seja, 2 elevado a 12. Outro exemplo. Se eu tenho 7 elevado ao cubo elevado à quinta potência. O que é que a regra manda fazer? Potência de uma potência. Eu devo conservar a base e multiplicar os expoentes. Ou seja, 7 elevado a 3 vezes 5, 15. Ou seja, 7 elevado à terceira potência elevado à quinta potência é o mesmo que 7 elevado a 15. Outro exemplo. Eu tenho aqui menos 3 elevado ao quadrado elevado à quarta potência. Eu tenho uma potência de uma potência. O que é que a regra manda fazer? Conservo a base e multiplico os expoentes. Ou seja, menos 3 elevado ao quadrado elevado à quarta potência é igual a menos 3 elevado a 2 vezes 4, 8. A última propriedade que vamos estudar é a potência de um produto. Essa regra me diz o seguinte: se eu tenho uma potência de um produto, esse expoente pode ser distribuído pelos fatores. O que essa regra quer me dizer é o seguinte: se eu tiver a vezes b elevado a n, isso é igual a elevado a n vezes b elevado a n. Sim, Marivaldo, eu não entendi muito bem. Traduz isso aí. Se eu tiver, por exemplo, 5 vezes 2 elevado a 4. É uma potência de um produto. Eu posso distribuir isso aí. Isso é igual a 5 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4. Ou seja, distribuir o expoente com os fatores aqui do produto. 5 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4. O 4 era o expoente do produto de 5 vezes 2. Aí eu distribuí. É igual a 5 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4. Agora é bom vocês perceberem o seguinte: na matemática é muito comum a gente fazer aqui a operação inversa. Eu tenho 5 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4, aí eu agrupo e escrevo como 5 vezes 2 elevado a 4. Por quê? Porque 5 vezes 2 eu sei que é 10. Então eu tenho 10 elevado à quarta potência. Outro exemplo aqui. Se eu tivesse aqui, por exemplo, 3 vezes x elevado ao quadrado. Lembrando que quando aparecer uma letra, essa letra para a gente é um número. É um número desconhecido, mas é um número. É o que nós chamamos de incógnita. X é uma incógnita. Eu não sei quem é x, mas sei que é um número. Então vamos aplicar a propriedade 3 vezes x elevado ao quadrado. Eu posso distribuir o expoente aqui com os fatores. Ou seja, corresponde a 3 elevado ao quadrado vezes x elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado eu sei que é 3 vezes 3, ou seja, 9. Então, posso escrever isso aqui como sendo 9 vezes x ao quadrado. Quem é x ao quadrado? Eu não sei, porque eu não sei quem é x. Mais uma vez, x é uma incógnita, é um número desconhecido. Vamos resolver aqui alguns exemplos. Cada expressão dada tem 2 ou 3 potências, mas pode ser representada com uma só. Faça isso sem calcular a potência. Então vamos lá, eu tenho aqui 2 potências e quero transformar numa única potência. Qual é a propriedade que eu posso usar? Produto de potência de mesma base. Que diz o quê? Basta conservar a base e somar os expoentes. 100 mais 200,
300. Eu tenho aqui 3 potências e quero transformar numa única potência. Observe que eu tenho aqui produtos de potências de mesma base. Então basta conservar a base, que é 2, e somar os expoentes. 10 mais 20, 30. 30 mais 30, 60. E agora, eu tenho uma divisão de potências de mesma base. O que é que eu devo fazer? Eu devo conservar a base e subtrair os expoentes. 500 menos 200, 300. Agora, cuidado, eu tenho uma multiplicação e uma divisão. O que é que eu devo resolver primeiro? Eu devo resolver primeiro quem aparecer primeiro. Ou seja, devo resolver primeiro a multiplicação. Então, produto de potência de mesma base. Eu devo conservar a base e somar os expoentes. 40 mais 50 é igual a 90. Agora eu resolvo a divisão de potência de mesma base. E a regra me diz que, para dividir potências de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. 90 menos 70 é igual a 20. Agora eu tenho uma potência de uma potência. O que é que a regra manda fazer? Conserva a base e multiplica os expoentes. Ou seja, 6 elevado a 3 vezes 2 é igual a 6. E agora eu tenho uma potência de uma potência de uma potência. A regra manda fazer o quê? Conserva a base e multiplica os expoentes. Ou seja, vou ficar com 6 elevado a 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. Mais um exemplo. Simplifique a expressão abaixo e escreva o valor de A usando uma só potência de base 2. Então vamos lá. Lembre que esse traço aqui da fração corresponde a uma divisão. Ou seja, uma outra forma de escrever essa expressão corresponde a 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 7. Olha quem está embaixo desse traço aqui, ó. Eu tenho aqui esse traço como sendo o símbolo também de divisão. Então, dividido por 2 elevado a 5. Ou seja, como quem aparece primeiro é a multiplicação, produto de potências de mesma base, conservo a base e somo os expoentes. 10 mais 7, 17. E agora eu resolvo a divisão. Divisão de potência de mesma base. Eu devo conservar a base e subtrair os expoentes. 17 menos 5, 12. Então, qual o valor de A? O valor de A corresponde a 2 elevado a 12. Quando o expoente é elevado, a gente costuma deixar a resposta desta forma aqui, ó. A gente conserva a potência como a gente encontrou. Eu não preciso calcular 2 elevado a 12. A gente aceita a resposta como está escrito aqui. Outro exemplo. Qual é a metade de 2 elevado a 100? Marivaldo, que questão complicada. Vou ter que encontrar quem é 2 elevado a 100? Não, a gente quer a metade disso. Como é que a gente acha a metade de alguma coisa? A gente divide por 2. 2 é o mesmo que 2 elevado a 1. Então, o que eu vou aplicar? A propriedade de divisão de potência de mesma base. Divisão de potência de mesma base, a gente deve conservar a base e subtrair os expoentes. 100 menos 1, 99. Então, qual é a metade de 2 elevado a 100? 2 elevado a 99. Outro exemplo. Represente cada expressão com uma única potência de base 3. Marivaldo, complicou. Você vai ter que representar este produto como sendo uma única potência de base 3. Complicou nada. Eu já tenho aqui uma potência de base 3. Ó, 3 que é o mesmo que 3 elevado a 1. 9, eu sei que é igual a 3 ao quadrado. E como é que eu posso encontrar que 9 é igual a 3 ao quadrado? Eu posso fatorar 9. 9 não é divisível por 2. Deixa eu ver por 3. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 é divisível por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, 9 é o mesmo que 3 vezes 3. Ou seja, 3 ao quadrado. 27, eu sei que é igual a 3 ao cubo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27.
Porém, se eu tivesse dúvida, eu chegaria aqui, ó, iria fatorar 27. 27 não é divisível por 2, mas é divisível por 3. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, 27 é o mesmo que 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, 3 elevado ao cubo. E agora, o que é que eu vou usar? Produto de potência de mesma base. Eu devo conservar a base e somar os expoentes. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Então, 3 vezes 9 vezes 27 é o mesmo que 3 elevado à sexta potência. E agora vamos lá. Eu tenho 9 elevado ao quadrado, mas eu quero que apareça a potência de base 3. Eu sei que 9 é o mesmo que 3 ao quadrado. Então, eu posso escrever 3 ao quadrado, ó, está elevado ao quadrado. 27, eu sei que é 3 elevado ao cubo. Eu não tenho aqui 27 elevado ao quadrado? 27, 3 elevado ao cubo. Ó, 27 elevado ao quadrado. E eu quero dividir por 3 elevado a 7. Então, observe que agora eu só tenho a base 3. Vamos resolver? Eu tenho a potência de uma potência. Eu devo conservar a base e multiplicar os expoentes. 2 vezes 2, 4. Mais uma potência de uma potência. Conservo a base e multiplico os expoentes. 3 vezes 2, 6. E tenho aqui 3 elevado a 7. Então vamos, eu tenho uma multiplicação e uma divisão. O que é que eu resolvo primeiro? Quem aparecer primeiro. Então vamos resolver a multiplicação. Produto de potência de mesma base. Eu devo conservar a base e somar os expoentes. 4 mais 6, 10. Vou repetir o resto. E, finalmente, eu tenho a divisão de potência de mesma base. A regra diz que eu devo conservar a base e subtrair os expoentes. Então, toda aquela expressão é o mesmo que 3 elevado a 10 menos 7, 3. Se você preferir, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Ou seja, a resposta daquela expressão é 3 elevado ao cubo. Ou, se você preferir, 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Agora, para finalizar, é bom tomar muito cuidado com essas duas expressões. São duas expressões diferentes. Aqui eu tenho 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Ou seja, eu tenho aqui uma potência de uma potência. Eu sei que eu devo conservar a base e multiplicar os expoentes. Ou seja, o que eu tenho ali do lado direito corresponde a 2 elevado à sexta potência. Já do lado esquerdo, eu tenho 2 elevado a 3 ao quadrado. Ou seja, 3 elevado ao quadrado corresponde a 3 vezes 3, 9. Ou seja, essa expressão aqui corresponde a 2 elevado a 9. Ó, 2 elevado a 9. Que é diferente de 2 elevado à sexta.